Bom, boa noite. O meu nome é Lindbergh Campos. Hoje é o quinto dia do curso Metamorfoses do Popular. Glauber Rocha e Chico Buarque, telenovela e Cidade de Deus. Hoje nós vamos abordar a segunda parte do nosso quinto tópico. Nós estamos abordando o cinema do Glauber Rocha a partir dos seus dois primeiros longa-metragens, que são o Barravento, de 1961, sobre o qual ao qual nós dedicamos a última aula, na segunda-feira. E hoje, quarta-feira, nós vamos fazer a transição para O Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 64, um dos filmes mais conhecidos do cinema brasileiro, mais prestigiado, sempre entra em listas, né, dos melhores filmes brasileiros, dos melhores filmes do mundo, né, é um feito dentro desse circuito, né, intelectual, digamos assim, de cinema cult. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele normalmente aparece de maneira bastante destacada, um filme muito celebrado por críticos nacionais e fora do Brasil. Como eu disse, né, eu estava numa conferência, num congresso, na verdade, há uma semana, dos Estados Unidos e tal, e era impressionante o número de painéis, mesmo sendo uma associação de literatura comparada, era um impressionante número de painéis dedicados ao cinema latino-americano, em especial ao cinema novo brasileiro, com bastante destaque. Só na mesa que eu participei havia 2 trabalhos sobre o cinema novo brasileiro. E aí um colega meu me enviou mais uma lista de alguns e tal, e, enfim, é uma coisa muito impressionante, que é uma coisa que volta, por mais que também esses brasilianistas tenham um acordo de que depois dos anos 80, ali pelos anos 80, não tem mais muita coisa muito interessante como tinha ali nos anos 60 e 70, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar, né? De como particular, né, no caso o cinema brasileiro, ele ganhou um significado geral, universal, por algumas razões, que nós vamos discutir hoje, justamente. O que aconteceu, né, nessa passagem dos anos 50 para os anos 60 e os anos 70, que fez com que esse gênero, esse aspecto da cultura brasileira ganhasse uma relevância tão grande, por mais que não seja um sucesso, de maneira alguma, um sucesso comercial, digamos assim. O que foi, né? O que foi? Uma das hipóteses, né, as mais correntes, é que esse cinema novo brasileiro, que se constituiu a partir do final dos anos 50 e durante os anos 70, digamos assim, ele se mergulhou, se deixou guiar pela matéria brasileira, pelo drama brasileiro, pela crise brasileira. E ao se deixar guiar pela matéria brasileira, pela experiência nacional, eles conseguiram fazer com que o particular se elevasse ao universal, mostrando a falsidade da realização do universal. Isso vai ficar um pouquinho mais claro ao longo da nossa aula de hoje, eu espero, pelo menos, né? Que essa é uma das hipóteses, né, do que aconteceu, né, o que foi esse milagre brasileiro, né, qual foi o santo por trás desse milagre, né, na verdade. Bom, sem mais delongas, né, sem mais conversa, eu gostaria de, primeiramente, começar fazendo a transição, né, do Barravento para o Deus e o Diabo na Terra do Sol, através das seguintes imagens. Gente, será que tá por aqui? Bom, eu não sei onde ficou, mas qualquer coisa eu mostro aqui para vocês, é porque eu fiz eu coloquei a captura de tela
no meu outro computador, mas eu resolvo isso num minutinho. Eu resolvo isso num piscar de olhos. Bom, primeiramente, eu vou tentar retomar o princípio formal, a causa real, ou a forma, ou o que chamam de forma objetiva, tanto do Barravento quanto do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, esse princípio formal, ele coincidiria com a forma objetiva. O que isso quer dizer? A forma objetiva de uma determinada obra de arte individual, ela coincide com uma forma na vida. A maneira como nós realizamos as coisas, como nós formalizamos certos pensamentos, não é uma coisa que venha do vácuo, que brote espontaneamente. É uma relação objetiva, prática, realmente existente, que foi sentida, no sentido de sentimento, no sentido de percepção, no sentido de contato, né, de afecção mesmo, mas também no sentido de cognição. Cognição. Ou seja, uma relação real que se sedimentou e que ganhou uma formalização. Ou seja, ganhou uma formalização. É quando você dá forma às coisas. A obra de arte, ela é relevante na medida em que ela nos dá acesso a alguma coisa que nós não teríamos acesso de outra maneira, porque ela formaliza algo que um crítico cultural chamado Raymond Williams já chamou de estrutura de sentimento. É algo tão difuso, tão inefável, tão difícil de ser comunicado, de ser formalizado quanto um sentimento, e ao mesmo tempo firme, objetivo e palpável quanto uma estrutura. É algo que chega num ponto que se consolida em obras, em práticas e objetos culturais, que ganham uma forma, é algo que ganha uma forma. Quando você pensa em escultura, isso daí fica evidente, né? A escultura está dando forma a um sentimento, mas também você pode pensar uma música. Por que que um determinado livro foi escrito de uma maneira e não de outra? O que está por trás dessa formalização das coisas? Por que que as nossas cidades, elas foram construídas de uma determinada forma, elas funcionam de uma determinada forma e não de outra? Qual é o conteúdo que está nessa forma? Essa que é a questão. Como é que as coisas se formalizam, se constituem, se estruturam, né? Então, coincide o princípio formal, a forma, digamos assim, subjetiva, e a forma objetiva. Elas se formalizam, e é por isso que a gente consegue ver algumas coisas que às vezes a gente não consegue ver apenas com a sociologia, ou com a economia, ou só com a história, que às vezes precisa de um filme, precisa de um romance, de uma escultura, de uma arquitetura, de uma pintura, para que nós consigamos pegar essa estrutura de sentimento, essa coisa mais inefável, que é a consolidação e o registro de um determinado modo de pensar e agir socio-historicamente localizado. Correto? Então, o princípio formal, essa causa real, digamos assim, do Barravento, tanto do Barravento quanto do Deus e do Diabo na Terra do Sol, para discutir isso, começar a discutir isso e já realizar essa transição que eu estou prometendo, estaria na ordenação, a meu ver, das imagens, de algumas imagens específicas do filme, algumas imagens específicas. Por exemplo, primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma sequência que tem no filme, uma sequência que tem no Barravento, que é quando a Naina, aquela garota branca, ela visita o terreiro pela primeira vez, numa noite, logo no começo do filme, né? Ela visita o terreiro porque ela está sofrendo por uma série de coisas, e uma das coisas que a gente procura na religião é justamente o consolo, né, para algumas inquietações
que nós estamos sentindo. E aí ela vai procurar no terreiro, precisamente isso. Então, essa cena que eu gostaria de pensar com vocês. Eu peguei algumas imagens dela. Deixa eu ver se já chegou aqui no meu e-mail. Ainda não, mas não tem problema. Eu fiz uma descrição dela bem detalhada aqui, que daqui a pouco chega. Uma das mães de santo, presentes nessa cena, joga os búzios, né? Os búzios são aquelas conchinhas, né? Que através das quais as mães de santos, babalorixá, têm acesso aos desejos, às mensagens dos orixás. E nesse caso, a mãe de santo, ela está jogando os búzios não apenas para perguntar coisas sobre a Naína, mas também sobre qual seria o orixá guardião, né, o orixá guardião da nossa, da Naína. Qual seria esse orixá guardião? E aí, já achei aqui, aí eu deixo já mostrar para vocês as imagens. Para vocês recapitularem. Aqui. Cadê vocês? Aqui. Apresentar uma janela. Aqui. Eu espero que vocês estejam vendo. Alguém confirma para mim no chat, por favor. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui, basicamente, nós temos... Eu peguei aqui os quadros dessa cena, né? Que é a mãe de santo. Alguém poderia confirmar, por favor, no chat, que vocês estão conseguindo ver? Que eu estou mostrando? Estamos vendo. Tá, obrigado. Bom, aqui, né, a cena, né? Ela jogando os búzios. Aqui é o búzio, né? Que ela tá vendo. É a cena, né? O ponto de vista dela. Aqui é o ponto de vista da câmera que está enquadrando-a. Aqui é o que ela está vendo. Aqui, novamente, ela com um ar meio confuso, né, meio sem entender, ou vendo alguma coisa que não gosta. E aqui essa é a cena que eu gostaria de focalizar, né, com vocês. Basicamente, a câmera fecha o plano no jogo e vemos não apenas a mãe de santo se esforçando para lê-lo, como também a disposição das conchinhas sobre o pano de renda branco e uma cruz na extremidade direita, como vocês podem ver, né? Esta imagem nos devolve em registro preciso e literal a coexistência entre a religião de matriz africana dos povos escravizados e trazidos para o Brasil, o candomblé, e um elemento, o Cristo crucificado, que nos refere diretamente à religião cristã dos invasores europeus. Ok? Aqui, então, essa é a primeira sequência que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E a segunda é essa. Deixa eu arrumar aqui. Gente, tá faltando coisa aqui. Achei. Faltando coisa aqui. Que a segunda sequência que eu gostaria agora de chamar a atenção de vocês é para essa. Deixa eu fechar aqui. Ai, desculpa por isso, mas é porque eu me atrapalhei aqui. Aqui. Só um minutinho. Aqui. 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 Encontrei. Aqui. Deixa eu alterar. A segunda, então, a segunda cena, né, na verdade, não é nenhuma... a segunda... Por favor, alguém me confirme se trocou a sequência, se vocês estão vendo o Firmino na tela. Sim. Bom, então,
Outra cena, ou seja, nós estamos vendo ali, nós vimos a coexistência, né, praticamente pacífica entre a religião de matriz africana, dos escravizados trazidos para o Brasil de maneira forçada, e a religião dos invasores europeus. E agora eu gostaria de salientar uma outra cena que sugere a retomada desse dualismo aparentemente estruturante da vida nacional. Ok? Esse dualismo aparentemente estrutural. A cena, então, é aquela em que presenciamos a rede de pesca, né, que eles alugam de um proprietário, sendo levada pelo proprietário escoltado por um militar. Então, a cena basicamente é essa, né, em que você tem o proprietário da rede, alguns empregados dele, ele colocando aqui na caçamba da carroça, a rede, e o militar fazendo a escolta. Okay? E o que dispara essa escolta, né, só para lembrar, é que, na verdade, a escolta já tinha vindo mesmo sem nenhuma questão, né, porque é uma coisa evidente, né, pode ser que eles não queiram devolver a rede, né, porque a rede é um meio de produção deles, é um instrumento de subsistência deles, né. Primeiramente, nós temos o Firmino tentando incitá-los a se rebelar contra aquela injustiça, que seria o dono pegando a rede de volta. O Aruan, que tinha discordado do mestre, mas achava que eles deveriam fazer alguma coisa para evitar aquela injustiça, mas ele acaba obedecendo o mestre, e aí ele se contrapõe ao Firmino, dizendo que não deveriam se rebelar e que deveriam obedecer ao mestre. O Firmino faz tipo uma banana para ele, e aí ele saca uma navalha, isso aqui parece ser uma navalha, e aí o plano ele focaliza, né, ele enquadra bem a navalha, e né, na sequência seguinte nós temos esse enquadramento, em que nós temos o fuzil em primeiro plano, okay? A primeira coisa aqui nessa cena é o fuzil, da mesma forma como nós temos aqui em primeiro plano a navalha e depois o corpo do Firmino. Aqui em primeiro plano, primeiro nós temos a mão do soldado, o braço, né, fica bem claro isso, e depois os outros empregados, por último lá o proprietário, tal. E finalmente o Firmino já rendido, né, e o mestre falando que eles só não matam ele porque o pai dele era uma pessoa honesta, etc. E aí o Firmino, mesmo derrotado, ele continua com a pose dele. E, finalmente, nós temos novamente, né, focalizando a navalha, o filme ele enquadra bem a navalha, faz esse quase close-up na navalha, e, por final, né, o final dessa sequência é o policial militar, né, escoltando o dono na sua carroça, levando a rede embora. Muito bem. Bom, aqui, então, nós temos a questão do Firmino, né, incitando todo mundo a se rebelar contra aquela injustiça, ele sacando uma navalha e partindo para uma briga com Aruan, que, mesmo contrariado, obedece ao mestre. Enquanto isso, nós vemos a carroça, o policial, com o que parece ser um fuzil, e ele avisa que se alguém passar para lá, ele fala isso, né, se alguém passar para lá, ele vai meter a bala. A imagem retoma a cena com Firmino, já imobilizado pelos outros pescadores, e enquadra a navalha, como mostrei para vocês. Aqui é muito razoável supor um contraponto entre a navalha e o fuzil. Há uma espécie de contraponto aqui. Se vocês viram os dois em primeiro plano, os dois enquadrados. A navalha diretamente enquadrada, porque ela é menor, né? Mas os dois em primeiro plano. Há um contraponto entre a navalha e o fuzil, entre a capacidade de defesa imensamente inferior e rudimentar dos habitantes do buraquinho, que provavelmente só tinham a capoeira para se defender, ou seja, não tinha nenhum meio técnico, nenhuma ferramenta, pelo menos não aparece no filme. O Firmino, pelo menos, tinha uma navalha, que provavelmente ele comprou na cidade.
Ou seja, essa possibilidade de defesa infinitamente inferior e rudimentar dos habitantes do buraquinho e a tecnologia de destruição da força, ok? De propriedade da força do Estado e da propriedade, né? O policial militar, ali provavelmente militar, né? Encapsulando, né, encarnando a força de Estado e o proprietário exercendo a força dele de proprietário, a força da propriedade, tomando a rede. Não há nem de longe uma equiparação entre os opostos. Se, naquele âmbito da religião, nós víamos uma tentativa de conciliação, uma tentativa, pelo menos, de conciliação, aqui não há equiparação possível entre os opostos, entre os campos opostos. Não se forma nada aqui, se forma só a pura violência, o puro arbítrio. Ok? Se na primeira sequência nós vemos a aparente harmonia cultural entre diferentes, na segunda testemunhamos o desequilíbrio brutal no conflito entre capital e trabalho. Isso é o que caracteriza as sociedades dependentes e subdesenvolvidas. Você tem um desequilíbrio completo da relação entre capital e trabalho. Algumas propostas de superação da nossa atual condição, algumas alternativas de superação, normalmente alternativas reformistas, elas ambicionam reformas de modo a deixar os conflitos entre capital e trabalho numa sociedade como a nossa mais equilibrados. Não suprimir o conflito, jamais, talvez isso nem seja possível, se não acabar com o capital, mas fazer com que eles sejam um pouco mais equilibrados, porque no Brasil eles são completamente desequilibrados. E vocês devem saber isso mais do que eu, né? Só você tentar fazer uma greve para a gente, se não for numa repartição pública ou numa universidade pública, a gente já sabe o que acontece, né? Isso daí é uma coisa que os brasileiros eles nem conseguem entender muito bem o que é um direito de greve, principalmente hoje em dia, que isso daí está ainda mais desequilibrado, eu diria, por razões até agora que foram adicionadas, razões de despolitização generalizada, além do desequilíbrio que já sempre existiu. Bom, ao que parece, se alguma unidade é culturalmente possível, ela é apresentada como economicamente inviável. É como se a formação brasileira pudesse e até tivesse, até certo ponto, se completado em termos culturais. A gente começou falando sobre um cinema que ganhou o mundo, não é? E essa que é a contradição. Um cinema, digamos assim, de primeiro mundo, de país desenvolvido, que deixa as pessoas intrigadas, uma elaboração intelectual e artística em um nível altíssimo, que dura no tempo, não é uma coisa que é feita para aparecer na tela quente e depois some. Fazer um frenesi nas pessoas, algumas pessoas fazerem artigos no jornal e pronto. Não é para isso, é uma coisa com uma perspectiva de duração no tempo, porque coloca questões fundamentais. E de uma forma fundamental. É como se, ou seja, você tem uma espécie de formação brasileira no nível cultural, mas no nível socioeconômico nunca nem chegou perto de superar as mazelas da miséria brutal da maioria da população. É como se a formação brasileira pudesse e até tivesse completado em termos culturais, como na literatura, na religião, no cinema, e por aí vai, sendo capaz de produzir, de tempos em tempos, sínteses capazes de superar certos particularismos que impedem a sensação de uma cultura popular, de uma cultura comum. É como se a integração tivesse acontecido no âmbito da cultura, historicamente, mas jamais no âmbito propriamente institucional, político, econômico, no país. Mas, ao mesmo tempo, é como se
mesmo tendo se formado, digamos assim, essa questão cultural, é como se o arbítrio político, a violência social e a dominação econômica impusessem uma deformação que inviabiliza o conjunto. Okay? Então, é como se a própria cultura brasileira, ela impedisse as deformações, a má formação da base socioeconômica brasileira, inviabilizasse o todo, por mais que aspectos culturais acontecessem. Okay? Conseguissem se destacar dessas restrições. Okay? Então, isso daí é um elemento de transição, porque isso é uma coisa que está no Barravento, eu espero que eu tenha conseguido brevemente demonstrar isso, e que também está aqui, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o filme seguinte dele. O Barravento é de um momento em que ele está embevecido, o Glauber Rocha e tantos outros cineastas, por uma brecha. Normalmente, os historiadores chamam os anos 60 de uma brecha. É como se uma brecha sócio-histórica tivesse tivesse sido aberta, e que o capitalismo, de fato, ele esteve por um fio. Ele esteve ameaçado. Houve levantes, desde o maio de 68 na França, ou as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, as lutas de estudantes, os movimentos pacifistas, a derrota no Vietnã, e por aí vai. Os anos 60 são considerados esse período, foi a última grande vez que o capitalismo passou por um sufoco, enquanto ordem mundial, e que por isso mesmo, a partir dos anos 70, uma reestruturação produtiva, uma nova reorganização do sistema, ela é imposta. Né, e que vai obter reverberações em todos os lugares. É como se, em termos culturais, houvesse um chega de palhaçada, chega de teatro, de cultura política, agora é só sensações, é só imagens velozes, efêmeras e aleatórias, agora é só idiotice generalizada, agora a gente vai botar para quebrar porque não dá mais para passar por esse sufoco. Né? E nós temos o advento da cultura pós-moderna. Não por acaso, você tem o que o Gilberto Felisberto Vasconcelos chamou de capitalismo videofinanceiro. Você não consegue entender a hegemonia da fração financeira sem entender a hegemonia cultural do vídeo, especialmente da televisão, então da indústria fonográfica já completamente oligopolizada. Porque não adianta só você ser capaz de produzir um filme, você também tem que ter controle dos meios de distribuição, correto? E esses daí continuam meio que intactos. É só você ir ver até numa cidade no interior da França ou do Brasil, vai estar lá Mulher Maravilha. Correto? Bom, então esse era o momento do Barravento, esse momento de brecha. Um filme de 61, foi gravado de 59 a 61. Inclusive, no Brasil, o clima era muito auspicioso para essa ideia de uma brecha. Abriu-se uma brecha, tanto é que o filme ele acaba, tanto o Barravento quanto o Deus e o Diabo na Terra do Sol, eles têm essa característica de inacabamento, de deixar uma coisa meio que aberta, né, uma possibilidade em aberta. É como se houvesse a possibilidade de superação naquele momento, e esses filmes, eles são frutos desse clima cultural, sócio-histórico. Bom, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, essa polarização, ambivalência e contradição são ampliadas, e a busca de uma superação para aquele impasse é formulada, apesar de aparentemente não ser encontrada. Ou seja, não é um filme, que eu acho que é por isso que deu certo, que traz a realidade já pronta e acabada e uma solução já pronta e acabada para ela. Não é um filme programático, é um filme que traz problemas, que produz teoremas, né?
para fazer com que o próprio espectador, ele adquira o processo de pensar, refletir sobre alguns problemas da sua própria vida. Ele não simplesmente vomita tudo em você, ele traz problemas complicadíssimos que o autor, né, as pessoas envolvidas na produção gostariam de pensar. Mesmo sendo dessa fase mais de um certo otimismo. Falar em otimismo para o Glauber Rocha, eu acho que é um pouco demais. Mas que havia ainda essa brecha histórica naquele momento. Tanto é que essa radicalização ela vai chegar no seu ponto máximo nos últimos dias do governo João Goulart, quando há uma radicalização em direção às massas, e acontece uma reorganização das forças tanto externas, imperialistas, quanto da reação interna, para derrubar mesmo essa possibilidade de um programa de reformas, que ali não tinha nada também de muito emocionante. Era, de fato, aquilo que eu estava falando para vocês. O contexto do Deus, o Diabo, do Terra do Sol, o horizonte utópico, eram as reformas de base. Notadamente, acabar com a estrutura agroexportadora do Brasil, ou diminuir a sua importância, realizando a reforma agrária. Realizando a reforma agrária, a alfabetização universal, através do método Paulo Freire, que é uma coisa que é desenvolvida desde os anos 40. Por quê? Porque você tinha ali um embate ali você já tem isso, né? Que o método Paulo Freire era usado para alfabetizar as pessoas em um período curto de tempo, de modo que elas pudessem votar. Ou seja, você já vê que uma coisa não vai à outra. A luta política e o desenvolvimento de formas intelectuais e artísticas, correto? Desde no final dos anos 40, já os anos 50, com certeza, e os anos 60. Bom, então, o Deus e o Diabo, ele traz novamente essa busca de superação. Porém, e é por isso, né, que fica uma coisa meio inacabada, um final meio sem muito... O que é isso, né? As duas protagonistas correndo pelo sertão em direção ao mar. Que é isso? É um final um tanto quanto enigmático. Se observarmos a estrutura geral do filme, vamos perceber que, primeiramente, temos um vaqueiro, que é o Manuel, que, diferentemente dos pescadores de buraquinho, aqui já tem uma diferença. Diferentemente dos pescadores de buraquinho, ele finalmente se rebela e assassina seu patrão. Mas ele é um vaqueiro, ele levou umas vacas, uma das vacas foi picada por uma cobra, porque estava tudo seco e tal, e aí ele levou num açude que era um pouquinho mais afastado, aparentemente, e era um pouquinho mais selvagem, veio uma cobra e mordeu. E aí ele estava contando com dinheiro, e o patrão disse que a culpa era dele, que ele não ia ter a partilha do dinheiro. Então ele resolve falar, ele pergunta até que lei é essa que não defende o que é meu, que ele fala, né, a lei está comigo, o coronel Moraes. Então, diferentemente dos pescadores do buraquinho, ele finalmente se rebela e assassina seu patrão, mas logo abraça um misticismo violento, ou seja, ele supera, mas aí já aparece um problema, que é isso, o Glauber, ele não está fazendo, ele está menos preocupado em fazer uma peça de agitação e propaganda, ou um nacional popular, do que ele tem essa preocupação esteticista, que é revolucionária. Evidentemente que ele nunca teve essa preocupação em aliar, subordinar a estética, a revolucionar as formas artísticas a um imperativo de organização política. Então, ele é revolucionário de um certo ponto, mas ele se afasta dessas tendências nacional-popular, digamos assim, à medida que ele procura, ele tenta se manter intelectualmente fiel à matéria brasileira. Ele procura se manter intelectual e artisticamente fiel à matéria brasileira. Ele vai criando os problemas que, de fato, a matéria vai se apresentando para ele. Ou seja, o povo brasileiro, encarnado no Manuel, até pode, em alguns momentos, fazer um
Chega, né, um junho de 2013, sei lá, onde todos nós estávamos, mas, se rebelar e assassinar o patrão, mas logo abraçam um misticismo violento, no caso do Manuel, do nosso caso só ficou o misticismo, o violento saiu. Uma segunda fase é inaugurada por intermédio do assassinato dos Beatos. Okay? Então, o Manuel ele adere ao grupo do Santo Sebastião, do Beato Sebastião, que estava organizando fiéis ao redor dele para saquear cidades, se opor à república, do que ele chama República da Desgraça, a república que tirou o imperador e criou só pobreza ainda maior para o povo, né? E uma coisa que é meio que um espelhamento do que aconteceu em Canudos, né? Que foi justamente a região escolhida pelo Glauber para filmar o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Há esse dado que é tanto extra quanto intra do filme. A locação utilizada é na região de onde foi construído, foi erigido e depois destruído o Arraial de Canudos, que foi um dos levantes populares mais conhecidos do povo brasileiro, que criou o que o Lenin chamou de dualidade de poder. A dualidade de poder é quando você não tem só um poder estatal, quando você cria uma força antiestatal, que você cria de fato uma dualidade de poder. Okay? Hoje a dualidade de poder no Brasil, a gente sabe que ela existe até, né, mas ela é conduzida não por partidos de esquerda, mas por igrejas e milicianos. E nesse filme que nós temos dualidades de poder conduzidas por grupos religiosos, misticismos e cangaceiros. E aí, qualquer paralelismo, vocês estão entendendo? Ele se debruçou sobre a realidade brasileira e conseguiu entender o que é a matéria brasileira. Ele não é um youtuber que aparece na frente das pessoas e já traz tudo pronto, já vomita em cima de você, olha, assim, assado que vai acontecer, e aí vai dar tudo certo. Não é isso. Ele colocou dilemas e problemas. Como é que a gente resolve isso daqui? É esse pontinho aqui que persiste na nossa história. Ou seja, o Manuel, como vaqueiro, trabalhador, ele se desloca, ele assassina o patrão, mas logo ele já é cooptado pelo misticismo violento, e aí o Antônio das Mortes é um matador de aluguel contratado pelos poderes locais, que começam a se organizar para reagir contra aquela revolta, de modo que ela não vire um segundo Canudos. Essa que é a frase utilizada pelo padre. E pelo coronel local, que já é outro coronel, e contrata Antônio das Mortes. Eu vou me focalizar bastante no Antônio das Mortes hoje, mas ainda não. Um segundo. Então, Antônio das Mortes, ele é o responsável pelo assassinato dos beatos, a serviço dos poderes locais, né, o padre e o coronel, quando tem aquela cena, e a sua mulher, a Rosa, que é uma figura também muito importante, porque se o Manuel é o elemento crédulo, é aquele que alguém balança uma bandeira vermelha e sai correndo, sabe? Como muitos dos nossos amigos, só vê gente na rua, é isso, sabe? Já sai correndo. A Rosa é o elemento cético. Eles estão fazendo lá umas orações, e aí ele falando, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, e uma ilha com rios de leite, todo aquele imaginário do messianismo milenarista brasileiro, que está desde as nossas origens, e aí sobre esse messianismo milenarista na história do Brasil, que é um dado da matéria brasileira, eu recomendo esse livro, ele é maravilhoso em relação a isso. É um livro, não é muito caro, eu não sei se tem PDF, mas é um livro da EDUSP chamado Messianismo e Milenarismo no Brasil. Ele está na bibliografia do curso, é um excelente livro sobre isso.
também há outros livros na bibliografia do curso, mas, basicamente, no Brasil, nós temos uma persistência bastante antiga desde o do momento da colonização, do messianismo brasileiro. Inclusive, há outro livro que não está na bibliografia, mas que é do Sérgio Buarque de Holanda, que é sobre visões do paraíso. Ele foi colecionando vários mitos da fundação do Brasil, da descoberta e da colonização do Brasil, que muitos deles já remontavam a mitos guaranis, que se deslocaram da região central da América do Sul para o continente já, pelos registros, a partir de uma perspectiva, digamos assim, messiânica, de que eles iriam encontrar um paraíso, né? O messianismo, basicamente, é a realização do paraíso na Terra. É uma corrente medieval do ponto de vista do cristianismo, mas aparece em várias religiões. O paraíso na Terra medieval, né, uma tendência ligada às alas medicantes, às facções mendicantes, é uma coisa assim, franciscanos, beneditinos, todas essas coisas, beneditinos não, mas tem vários ali, franciscanos, jesuítas e tal, de realização do paraíso aqui. Os jesuítas, né, organizavam os indígenas porque eles tinham essa ideia, os jesuítas, de proteger os índios e fundar uma cidade de Deus no Brasil, a partir da inocência dos indígenas. Tentar criar uma nova sociedade a partir do afastamento da corrupção da Europa dos colonizadores, e é por isso que eles são expulsos, né? Eles chegam a armar os índios em alguns casos, só que é catastrófico para os indígenas, porque como eles colocavam, às vezes, 40 mil indígenas no mesmo lugar, tentando protegê-los, as doenças, eles passavam doenças sem querer para eles, e elas dizimavam, assim, de 40 mil sobrava 2 mil, assim, e aí a crise de consciência, eles foram derrotados, os jesuítas, em todas as frentes, né? Enfim, eles tinham esse ímpeto messiânico. Nós também temos o próprio padre Vieira, que aí ele já aprendeu um pouquinho, né, que não era bem daquele jeito, mas ele também traz todo esse messianismo de volta, né, como se ele interpreta a Bíblia, mostrando que Daniel já tinha profetizado o Maranhão, né? Ele já tinha profetizado o Maranhão, povo moreno, uma terra com fartas colheitas, com animais dóceis, etc. Clima ameno. Nós temos o próprio Canudos, e aí os populismos todos, né, políticos, né, que se arvoram da fé do povo, etc. É uma coisa recorrente na nossa história, é uma coisa do Brasil, que é muito forte no Brasil. Então, ele entra nesse misticismo violento, o Antônio das Mortes destrói tudo aquilo, a Rosa, ela é crédula, ela é cética em relação a tudo isso, então tem uma cena que eles estão lá em cima do Monte Santo, que ele vai profetizando tudo isso, que vai tudo dar certo, e tal, e ela fala, é mentira, ele faz uma sobreposição de vozes ali, uma cena bem interessante. Então, a Rosa e o Manuel, finalmente, eles se dissociam do grupo do Beato Sebastião, porém, rapidamente, o ex-vaqueiro já adere à violência mística. Se com Dom Sebastião ele aderiu ao misticismo violento, agora ele aderiu à violência mística, usando alguns termos da análise do Jean-Claude Bernard, aqui. Do Corisco, que seria uma figura ligada ao cangaço, ele cita em alguns momentos o Lampião, né, que ele seria o último descendente lá do grupo do Lampião, e o seu bando de cangaceiros que estavam embevecidos por uma destruição cega, né, e muito místico. Faço importante notar que, embora em ambos os casos se trate de uma revolta alienada, esse longa não deixa de poder ser considerado como a apresentação de uma série de figurações, no sentido de representações,
de fazer com que você faça com que um certo sentimento ele ganhe uma formalização, uma forma, uma imagem, okay? No sentido de figurações da Revolução Brasileira, aqui entendida como superação das contradições nacionais realmente existentes e inauguração de novas. Especialmente porque a hesitação, e essa é uma palavra muito importante, a hesitação de uma personagem, de uma das personagens principais desse, e mais emblemáticas desse filme, que depois vai ganhar um filme só seu, né, que é o Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes, ele fica toda hora, se der tempo a gente vai ver aqui, refletindo sobre o que ele está fazendo, o que eu estou fazendo. Né, porque ele tem uma má consciência, no sentido de que ele sente uma dor na consciência sobre o que ele está fazendo, né, o negócio dele, que é matar. Ele reflete, né, a hesitação dele, a oscilação, a vacilação dele, se encontra justamente no imperativo que ele tem de eliminar as fontes de alienação do povo, de modo a deixar o caminho livre para a eclosão de uma guerra. A maneira que ele encontrou de aliviar a consciência dele sobre o que ele faz é que ele está eliminando as alienações do povo. O misticismo religioso, a alienação religiosa, e a alienação da primeira forma de resistência, segundo o Engels, na situação da classe trabalhadora inglesa, a primeira forma de resistência dos trabalhadores é o roubo, é o banditismo. A primeira forma, a mais rudimentar de resistência do povo contra a opressão da propriedade privada é o roubo, é o banditismo, é o primeiro assalto à propriedade privada. E depois vão desenvolver formas mais sofisticadas de resistência, disso, mas o roubo, essa tomada de assalto é a forma mais precária, digamos assim. Então, ele se coloca nessa missão de livrar o povo dessas alienações, né? Por quê? Porque ele vê que a única forma de superação possível ali daquela desgraça toda era a eclosão de uma guerra total, né? Então, o Antônio das Mortes, ele toma a decisão de matar o Corisco. Quando ele toma essa decisão, ele fala o seguinte, eu acho que eu tenho aqui, será que eu tenho aqui? Não. Ah, sim, eu tenho aqui. E aí eu acho que a gente pode ver essa cena, porque é justamente essa cena, depois de ele tá conversando com o cego Júlio, e aí ele tá com essa dor, desses momentos ele está com uma dor de consciência, que ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: uma grande guerra sem a cegueira de Deus, Beato Sebastião, e do diabo, né, o cangaceiro, o Corisco, que apelida inclusive o Manuel de Satanás. E para que essa guerra venha logo, eu que já matei Sebastião, vou matar Corisco. É o momento da tomada de decisão da personagem. Bom, eu vou colocar aqui para vocês verem, que eu acho que vale a pena, que é um dos momentos mais importantes do filme. Santo padroeiro, Santo Antônio das Mortes, vem procurando noite e dia, Corisco de São Jorge, vem procurando noite e dia, Corisco de São Jorge, vem procurando noite e dia.
Fale devagar. Não conheço pela voz. Tonho das Mortes. Já andava no seu rastro tem mais de uma semana. Era só para lhe perguntar uma coisa. Se lembra daquele beato que deixei vivo lá no Monte Santo? O vaqueiro que matou o Coronel Moraes. Tá bem lembrado? Sim, senhor. Foi meu guia. Mas tem muito tempo que eu não tenho notícia dele. Cego Júlio, o povo de Jeremoabo e Juazeiro viu o senhor passar com os cabras de Corisco a semana passada. Me fala a verdade. Aquele vaqueiro não é o mesmo cabra de nome Satanás. E não foi o senhor que entregou ele a Corisco. Acho que deu destino certo. Pois não podia ficar mais arrastando o Manuel e Rosa. Destino de cangaceiro. Seu Antônio, tá vendo bem aí adiante dos seus olhos? É o sertão grande de Canudo. Após. Nesse grande enxergo a terra vermelha do sangue do conselheiro. Morreu 4 expedições do governo. Morreu César. Isso eu vejo melhor no meu escuro. Eu não entendo como o senhor persegue um cabra como... Não quero que ninguém entenda nada de minha pessoa. Fui condenado nesse destino e tenho de cumprir. Sem pena e pensamento. Cego Júlio, me diz uma coisa. Quem matou o santo lá na igreja? Essa pergunta a gente não faz, Antônio. Essas perguntas a gente esquece. Quem foi que matou o santo? Foi Manuel? O senhor não disse que foi o povo? Eu estava mentindo. Não queria acreditar. Foi a mão do ciúme. Rosa matou a fé de Manuel. 2 infelizes. Não matei de uma vez, não mato de outra. Corisco está muito cansado. Não mata ele também. Ele eu mato. Perseguindo até o fim. É matando, Antônio? É matando que você ajuda seus irmãos? Sebastião também me perguntou. Eu não queria, mas precisava. Eu não matei os beatos pelo dinheiro. Matei porque não posso viver descansado com essa miséria. A culpa não é do povo, Antônio. A culpa não é do povo, Antônio. Não é do povo, Antônio. Um dia vai ter uma guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de Deus e do diabo. E para que essa guerra comece logo, eu que já matei Sebastião vou matar Corisco. E depois morrer de vez. Que nós somos tudo a mesma coisa. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu não sei se está aparecendo agora. Bom, como vocês podem ver, então, o Antônio das Mortes, né, essa pessoa que tem um imperativo, né, que se coloca, né, nessa função de eliminar as fontes de alienação do povo, de modo a deixar o caminho livre para a eclosão de uma guerra. Ao tomar a decisão de matar o Corisco, ele anuncia seu intento. Uma grande guerra sem a cegueira de Deus e do diabo. E para que essa guerra venha logo, eu que já matei Sebastião, vou matar Corisco. É o momento da tomada de decisão de uma das protagonistas, de uma das personagens principais aqui. Essa contradição, dentro dele, constitui tanto o próprio núcleo da história, na sua totalidade, quanto a personagem em particular. Porque, apesar de ele não estar fazendo isso para ajudar o povo, aqui é uma coisa muito importante. Ele não está fazendo, ele, em nenhum momento ele colocou que ele está fazendo isso para ajudar o povo, porque ele está sendo pago
para matar fanáticos e cangaceiros, por mais que ele diga que ele não está fazendo isso pelo dinheiro. Então, ele não está fazendo isso nem pelo dinheiro e nem para ajudar o povo. Já que quem está pagando ele são as pessoas que oprimem o vaqueiro. E ele se interessa muito pelo Manuel, porque ali ele enxerga alguém que talvez pudesse fazer alguma coisa. Por quê? Porque a Rosa matou o Sebastião, ele matou o coronel. Então ele vê ali um potencial, assim, ele falou, olha, esse pessoal aí pode dar em alguma coisa, mas aí ele viu que caiu no Sebastião, caiu nos cangaceiros, eu preciso ajudar aqui esse pessoal a se libertar dessas coisas. Então, o que acontece é que ele ainda assim compreende que o seu trabalho é paliativo, ele percebe que o seu trabalho não é o suficiente. O que ele vai fazer, e a maneira que ele encontra para ele não ter remorso, para ele não... Ele foge para uma ideia metafísica de destino. É o destino dele fazer isso. Né? Livrar as pessoas desses impedimentos que a guerra exploda. Essas estruturas ideológicas, essas estruturas de contenção da sedição, que vai fazer com que a guerra exploda, né? Então, aqui é uma figura muito contraditória, ao mesmo tempo, digamos assim, meio reacionária, mas ao mesmo tempo radical, revolucionária, né, uma coisa muito interessante, pré-revolucionário, talvez, não sei, é a palavra que o Glauber mesmo usa para caracterizar o Antônio das Mortes, é pré-revolucionário, é alguém que está tentando organizar a revolução. Né? E aqui ele se encontra, o Antônio das Mortes, em uma camada intermediária entre os proprietários e entre o Manuel e a Rosa. Então ele se encontra na camada das pessoas que assistem e discutem o filme. Ele corresponde à situação social, digamos assim, eu odeio essa palavra. Sabe por que eu odeio? Que ela nunca quer dizer nada. Classe média. Mas vamos usá-la só para facilitar as coisas, mas vamos usá-la. Por quê? Porque eu sou, de um ponto de vista marxista, a palavra classe média ela não quer dizer muita coisa, mas vamos usar no sentido para ajudar aqui, como nós temos pouco tempo e tal, vamos entender isso, que ele está nessa situação social, e é uma palavra que o Jean-Claude Bernard, ele usa muito, eu acho que ele não explica muito bem o que ele está querendo dizer com classe média. A discussão que o Jean-Claude Bernard faz nesse livro, que eu recomendo muito, Brasil em Tempos de Cinema, que está na bibliografia também, é um livro muito bom, tem uma edição nova da Companhia das Letras, ele fez recentemente um documentário com o Safatli e tal, com o Vladimir Safatli. Então, o livro é muito bom porque ele traz uma tese muito original, no calor do momento. O livro é de 67, imagine. Você continuar sendo editado falando de uma coisa tão recente é porque você tem uma coisa a falar. Por mais que uma outra coisa ali... Ele fala umas bobagens sobre o Brecht, ele provavelmente na época não entendeu, ou não entende, ou não quer entender. Tem esse problema da classe média, mas ele tem uma opinião, ele tem uma leitura muito acurada do Antônio das Mortes e da questão do cinema de maneira geral, né? Qual é o papel do cinema na sociedade burguesa? Eu acho que isso daí é interessante. Mas voltando aqui, então, o Antônio das Mortes, ele ocupa esse lugar intermediário, esse lugar que seria correspondente à situação social da classe média, porque está entre os dois. E a classe média, justamente, é tanto o espectador do Glauber Rocha, quanto ele mesmo, quanto nós, que nos interessa nessa ideia meio alargada de classe média, digamos assim. Seríamos nós. Porque nós queremos justamente eclodir o conflito. Nós trabalhamos para eclodir o conflito, fazer com que esse conflito aconteça. É mais ou menos o Firmino. O Firmino também está eu adoro essa palavra, entrelugar, nesse entrelugar, né, nessa falta de lugar. Essa palavra não quer dizer nada também, né, igual a classe média. Nesse entrelugar, porque ele já tem a experiência da cidade, mas ele veio lá dos pequenos, ele não pertence nem à cidade, nem ao buraquinho mais. Então ele está nesse momento em que ele consegue ver o todo ali.
E aí ele fica incitando, né, as pessoas a superarem disso, a superarem aquilo. Então, o Antônio das Mortes, ele encerra essa contradição, porque ele compreende que o trabalho dele é paliativo, que ele só vai até certo ponto, ele tem que fazer com que aconteça, ele tem que criar as condições de possibilidade para que aquilo aconteça, para que a hora e a vez da verdade, do destino da história, aconteça com a grande guerra. Efetivamente, vejamos como o teorema é armado a partir da caracterização do Antônio das Mortes. Agora eu vou ler aqui a caracterização que o próprio Jean-Claude Bernard ele faz do Antônio das Mortes. Eu acho que é muito interessante, tanto para a gente ter um posicionamento favorável, aderir ou não, porque eu acho que ele traz uns elementos importantes aqui. Inclusive para o nosso debate sobre as metamorfoses do popular. Por quê? Porque o papel que o cinema cumpria nessa época, digamos assim, ele passa a ser cumprido pela televisão na década de 80, e aí chegamos onde nós chegamos. Mas vamos ver aqui, antes de antecipar essas coisas. O Antônio das Mortes não consegue desprender-se de sua condição de burguês, e não está integrado na burguesia que o rejeita. Não consegue enfrentar essa contradição, quanto menos resolvê-la. Ela pode ser dialética para a sociedade, ou seja, uma unidade de opostos, mas não o é para ele. Ele tenta simultaneamente eliminá-la e sublimá-la, ok? Fazer com que ela desapareça e elevá-la a uma coisa mais nobilitante, mais inefável, inapreensível, né? Mais mística, digamos assim, mais mistificador. Ele mistifica esse papel dele, né, de matador. É isso. Ele é um matador de aluguel e ele está mistificando. E aí a gente pode pensar, né, nós, professores, pessoas que trabalham com as ideias, com as palavras, né, essas balas, essas coisas perigosíssimas, nos colocaram na posição de de matadores de aluguel, artistas, intelectuais, por aí vai, né? Médicos. Para eliminá-la, para eliminar essa contradição, né, que ele sente por ser um matador de aluguel, o Antônio quer transformar-se em mistério. Ele quer mistificar a sua posição real. Para sublimá-la, ele tentará transformar-se em ser predestinado, como se fosse o destino dele acabar com essas alienações do povo. Cumprirá sua função, que ele julga histórica, mas não lhe compete decidir sobre essa função nem apreciá-la. Ele diz: fui condenado neste destino e tenho de cumprir, sem pena e pensamento. Antônio livra-se de suas responsabilidades por via metafísica, para além da física, para além da natureza, ou seja, nesse âmbito mais místico. Mas nem por isso está quite. Não se livrará de sua má consciência, de seu remorso. Ele até fala, na música, né, no repente fala, andando com remorso, diz a canção do filme. Sua função é acelerar o curso da história e precipitar o advento dessa guerra, que será a guerra de Manuel vitorioso. Poder-se-ia pensar que, através dessa ação, ele se integrasse no movimento guerreiro, se ligasse a Manuel. Não. Aqui o Bernard faz um sonoro não. Ele é e ficará solitário, ele não vai se unir ao Manuel na luta dele. Ele é apenas uma contradição e está maculado pelos contatos com o inimigo. Ele é e ficará solitário. Ele dá a Manuel a possibilidade de fazer a guerra, mas não é a guerra dele. Nada sendo, ele sendo mera contradição, a guerra nada pode ser para ele. O tratamento dado a Maurício do Vale, que é o Antônio das Mortes, e que depois vai ser o delegado do Roque Santeiro, é o mesmo ator, né, o Maurício do Vale. O tratamento dado a Maurício do Vale no papel é a exteriorização do conflito. E isso daqui é muito importante. Aqui é como se o Bernard ele estivesse vendo a obra, ele está jogando a obra do Glauber Rocha contra o próprio Glauber Rocha. Olha que coisa. Por quê? É como se o Glauber, nós assistindo e analisando, inclusive o próprio Bernard, nós fôssemos
essa pessoa, é um momento de autocrítica da crítica. É um momento de autocrítica da crítica. A nossa função na luta social é menos de estar na linha de frente do conflito do que exteriorizar o conflito, mostrar, ó, o conflito está aqui e que tudo se exploda. E que isso em si já é problemático e é uma função legítima, é uma coisa legítima. Antônio das Mortes é solitário e não pertence a grupo algum, nem aos proprietários de terra, nem à igreja, nem ao povo revoltado, nem aos camponeses, e é um indivíduo sem semelhantes. Antônio está entre dois polos, não se integrando em nenhum, de novo os polos, né? É solitário, não se realiza, enquanto as outras personagens não caminhas no fim do filme, ele não o é. Ele desaparece. Ele dá as possibilidades de realizar a guerra. A guerra é problema dos outros. Assim, reencontramos em Antônio das Mortes a estrutura da situação social da classe média, tratando-se desta vez, nitidamente, de sua parte progressista. Ligada às classes dirigentes pelo dinheiro que estas lhe fornecem, pretende colocar-se na perspectiva do povo. Esse seria o dado da situação social da classe média progressista, que nós somos pagos por salários dados pela classe dirigente, porque nós fazemos trabalhos com a cabeça, professores, médicos, profissionais liberais, artistas, etc., mas nos colocamos na perspectiva do povo. Então, essa é a contradição. Olha como ele está se deixando guiar pela matéria social brasileira. Nosso trabalho, então, é o do Antônio das Mortes. O cinema brasileiro percorreu todo o caminho necessário, e aqui é a ideia de acumulação, a ideia de formação de um cinema. Porque, lembrando, gente, antes do cinema novo, o que nós tínhamos, basicamente, eram três coisas. A pornochanchada, o cinema cult, tacanho, meio tosco, que ficava imitando tudo, o que vinha de fora, e um terceiro eixo que agora eu não me recordo mais, mas basicamente nós tínhamos isso, não era uma coisa que ainda conseguia produzir. O cinema novo, esse ponto de acumulação, de culminação, de formação, que eu vou deixar mais claro daqui a pouco. Como eu prometi que eu ia falar mais do Antônio das Mortes, eu prometo que a gente vai voltar nesse ponto, porque é aí que a gente conclui a nossa análise de formação, né, da cultura brasileira que culminou no cinema brasileiro, no cinema novo dos anos 50, final dos anos 50, 60 e 70. O cinema brasileiro percorreu todo o caminho necessário para que, enfim, não possamos mais deixar de nos examinarmos a nós próprios, de nos interrogarmos sobre a nossa situação social, sobre a validade de nossa atuação e sobre nossa responsabilidade social e política. No filme, tem um papel político positivo, Antônio das Mortes, né? Já que torna possível a guerra de Manuel. Mas, por que pensar que a morte do Beato e do cangaceiro permitirá a Manuel fazer a guerra? Antônio continua a pensar com os vícios de Firmino, que pretendia dar ao povo sua revolução. Embora Antônio considere seu papel restrito a uma primeira fase, por que não pensar que a própria guerra destruirá forçosamente o Beato e o cangaceiro, já que é uma guerra que já vai vir? Por que não pensar que, se o próprio Manuel não for capaz de superar suas duas revoltas alienadas, tampouco será capaz de fazer a guerra, ou seja, de tornar sua revolta uma revolução? Não foi Manuel que eliminou suas alienações, foi um terceiro, o Antônio das Mortes. O que não significa que Manuel deixou de ser alienado. Isso é muito importante. Manuel, depois de ter matado o latifundiário, comporta-se praticamente como um ser inerte, que se deixa guiar pelo Beato e pelo cangaceiro. Quem afirma que, após a morte de Corisco, Manuel passe da inércia à ação? Quem é que pode garantir isso? Muito provavelmente, Manuel procurará agarrar-se a uma nova possibilidade, a uma nova ilusão de saída. O próprio Antônio das Mortes ou o governo federal?
E aqui é um dado muito importante, pessoal, a meu ver, porque aqui é que estabelece a relevância desse filme para os dias atuais. O que nós vemos no cenário político brasileiro atual é justamente isso, o acúmulo de falsas alternativas que vão se colocando e que as pessoas vão se aderindo. E hoje o leque de alternativas é muito maior. Então, o trabalho de pessoas pensantes, de pessoas críticas, é colocar a crítica, é colocar a inviabilidade das alternativas colocadas. Mas, a meu ver, não colocá-la na perspectiva de mostrar um caminho a ser seguido e de eliminar e de tentar eliminar as possibilidades de experiências alienadas, porque nós próprios podemos estar sendo vítimas de uma alienação que nós não percebemos, mas de colocar o problema, né? Colocar o problema em todos os sentidos, né? Exteriorizar os conflitos e as contradições, colocar água no chope, correto? E é exatamente por ter conseguido chegar nessa pergunta, como é que você coloca esses problemas e colocar esses problemas, que o cinema novo pode ser considerado como um momento em que você tem esses momentos de salto, que eu estava falando no começo da aula, de salto, que você tem uma acumulação, quando você tem um acúmulo de tradições que cria um filtro, porque nós somos constantemente e diariamente bombardeados por novidades estrangeiras, ideologias alienígenas e uma série de bobagens, de modismos internacionais, que chegam aqui na alfândega paulista, né, que geralmente chega em São Paulo, e aí de São Paulo é um entreposto comercial, é tipo de ser a GESP, do lixo ideológico internacional, e aí a gente manda para todos os lugares. Mas hoje em dia o negócio já chegou num nível tal que eu acho que há alfândegas espalhadas pelo país inteiro, né? Então, esse momento do cinema novo é um momento equivalente, digamos assim, ao do Machado de Assis e ao do João Guimarães Rosa, quando esse influxo externo de ideologias estrangeiras que impossibilitam que a gente olhe a matéria brasileira, que a gente se deixe guiar pela matéria brasileira, ele perde força e ganha força um ponto de vista que continua se alimentando disso, mas que criou uma tradição local que consegue filtrar toda essa ideologia. E aí eu faço essa transição já para o final da nossa aula, já para fazer para integrar essa análise do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Teria outras coisas para falar, que na sexta-feira eu retomo algumas outras coisas, mas para a gente já ir se direcionando ao final, eu retomaria uma discussão que existe que foi colocada num livro chamado Sentimento da Dialética, um livro de 1992, no qual o Paulo Arantes, um professor do Departamento de Filosofia da FEFELESH USP, ele faz uma análise da experiência intelectual brasileira através da obra do Antônio Cândido e do Robert Schwartz, dois críticos literários brasileiros. Okay? Basicamente, ele faz o seguinte: ele faz uma análise do sentido da crítica literária de Antônio Cândido e percebe como a intenção antidogmática, o sentido do relativo e o espírito em perpétua mobilidade do ensaísmo, e talvez nós possamos encontrar também no cinema novo, nessa multiplicação de teoremas, repõe essas características, né, intenção antidogmática, senso do relativo e espírito em perpétua mobilidade, repõe ou é articulado de tal maneira que essas formas, elas sejam capazes não só de repor a realidade brasileira, mas de dar conta, né, produzir uma forma que comporte o conteúdo da experiência brasileira.
Dito de outro jeito, a experiência intelectual de um país subdesenvolvido e dependente como o Brasil é permeada por uma sensação, e isso é muito importante, sensação de dualidade que impregna a vida mental, e esta percepção de convivência entre polos antitéticos, entre polos em conflito, como a gente começou falando, que a gente viu primeiramente no Barravento, depois no Deus e o Diabo na Terra do Sol, essa convivência entre polos antitéticos, como o antigo e o novo, o arcaico e o moderno, a realidade da natureza exuberante, porém inculta, e o desejo de ordem e civilidade, por outro lado, pode ser encontrada ao longo dos principais momentos formativos do Brasil. Nesse sentido, na formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, ele nota uma dupla fidelidade do intelectual brasileiro. E aqui, quando a gente fala de intelectual brasileiro, a gente está falando tanto dos Árcades, dos escritores do arcadismo brasileiro do século XVIII, os românticos do século XIX, os realistas do final do século XIX, começo do século XX, os modernistas do século XX, por aí vai, até chegar no cinema novo que nós estamos falando. Essa dupla fidelidade do intelectual brasileiro, que estava condenado a oscilar entre a fidelidade afetiva ao rústico berço mineiro, digamos assim, de um Cláudio Manuel da Costa, e a fidelidade à norma intelectual e social da metrópole de outro, ou seja, a fidelidade ao meio, à matéria brasileira e à norma intelectual mais elevada da metrópole, desde o arcadismo, que seria o nosso classicismo à brasileira, passando pelo romantismo e o modernismo locais, tal instabilidade do intelectual brasileiro, da classe média brasileira, se vocês quiserem, revelaria certo sentimento íntimo de inadequação. Ou seja, nós nos sentimos meio inadequados. Eu vejo muito isso, um parênteses, né, que aí tem que fazer essas interrupções, né, eu sou muito brechiano. Eu vejo isso muito nas redes sociais, né, o desespero das pessoas, né, as pessoas falam, povo burro, não entende, que não sei o quê. Mesmo essa pessoa, às vezes, que é de uma classe média, que tem acesso a leituras, cursos, etc., às vezes não é um intelectual propriamente dito, mas mesmo esse segmento, você vê esse sentimento de inadequação, que fala, povo burro, que não entende nada, esse povo é tudo muito ignorante, que não sei o que, se sente meio mal, porque a pessoa tem acesso a línguas estrangeiras, a produções que são feitas em outro lugar, ou mesmo aqui, e aí se sente meio inadequado, né? Melhor saída ao aeroporto, melhor saída para o Brasil aeroporto, coisas assim, sabe? Voltando. Este é o drama do intelectual brasileiro situado entre duas realidades, condenado a oscilar entre dois níveis de cultura. Ou seja, essa sensação de um dualismo, ela emerge, ela brota da própria chão social que nós estamos, né? Tal dialética do local e do universal seria caracterizada por alternar complementariedade entre culturas, divergência, oposição, e equilíbrio. Ou seja, você alterna essas três e você forma uma espécie de síntese, que seria a nossa maneira de pensar, que alterna entre complementariedade, divergência e equilíbrio. Okay? Entre essas tendências, exprimindo não apenas a lógica específica do sistema literário brasileiro, mas também a regra geral de certas linhas evolutivas de nossa sociedade. Aqui o ensaio clássico de interpretação do Brasil, aí você tem vários, né? Formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, formação do Brasil contemporâneo, do Caio Prado Júnior, formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, vários, né, de tentar entender o que é esse lugar onde nós estamos, né? Então, essa é a lógica específica do sistema literário brasileiro na sua regra geral.
não apenas do ensaísmo, né, da forma literária, da forma artística, da forma intelectual, mas também a regra geral de certas linhas evolutivas de nossa sociedade, a que o ensaio clássico de interpretação do Brasil deu o nome de formação, né? Uma coisa que está ganhando forma. Esta formação, por sua vez, poderia ser entendida como uma integração progressiva por meio de uma tensão renovada a cada etapa cumprida, promovendo integração e diferenciação. Incorporação do geral para se alcançar a expressão do particular, ou seja, uma dialética entre local e universal. Integração e diferenciação, incorporação do geral para se alcançar uma expressão do particular. Essa acumulação resultaria em instantes de mudança qualitativa de patamar e superação dos laços habituais de dependência desse influxo externo, né, de ideologias, coisas. Finalmente, depois de tanta coisa sendo vomitada, despejada aqui, algo é formado. São esses instantes de saltos. Períodos em que a influência estrangeira perde a prevalência, devido ao filtro da tradição que se formou ao longo do referido processo. E é precisamente nesses momentos de salto e equilíbrio entre as duas tendências que entram em cena, que aqueles escritores que surgem, né, os escritores cuja obra alcança significado geral mediante o aprofundamento de detalhe local. Aqui é muito importante. Esses momentos em que a obra, o que é produzido, e nós começamos falando sobre isso, o porquê do cinema novo brasileiro ele ser tão estudado até hoje por estrangeiros, não só no Brasil, porque esses artistas, esses intelectuais, conseguiram alcançar um significado geral que fala alguma coisa para esses norte-americanos, para esses europeus, para esses chineses, para essas pessoas, para esses brasilianistas espalhados ao redor do mundo, inclusive na América Latina, alcança significado geral mediante o aprofundamento do detalhe local, de se deixar guiar pela matéria brasileira. E esse foi o caso tanto do Machado de Assis, quando aquela virada, que foi quando essa virada, foi quando isso aconteceu pela primeira vez, ok? E que voltou a ocorrer com Guimarães Rosa. A meu ver, o cinema novo que emerge no final dos anos 50 e cuja produção dura até mais ou menos os anos 70, é outro capítulo dessa dinâmica de acumulação de uma tradição que se mostra capaz de superar aquela instabilidade e oscilação que marcariam a vida intelectual e artística de uma nação periférica. No caso específico do cinema de Glauber Rocha, pode-se dizer que, apesar de certamente encontrarmos a forte presença de influências externas, como o Sergei Eisenstein, como eu mencionei na segunda-feira, o Bertolt Brecht, o André Bazin, e toda a teoria dele lá da ontologia da imagem, da imagem cinematográfica, do realismo, do plano sequência, etc., do neorrealismo italiano, né, notadamente Pasolini, da Nouvelle Vague francesa, notadamente, em especial, o Jean-Luc Godard, e do western norte-americano, porque o Glauber, não sei se vocês repararam, mas ele inclui nas cenas tanto do vaqueiro Manuel assassinando os jagunços do coronel que ele assassinou no começo, né, aquela coisa da faca, né, ele saltar do cavalo, brigar, rolar na terra, quanto as partes os cortes, né, aqueles cortes que mistura meio novela vague com western americano, né, dele atirando, ele colocou tudo aquilo e trouxe no nível da estética da fome, né, ele tirou toda a mistificação dessas formas, né, e trouxe para o rebaixamento da experiência brasileira. Ou seja, você viu que ele conseguiu fazer um significado geral, incorporando questões gerais, influências estrangeiras, mas subordinando-as à matéria brasileira.
ele atinge uma solução original ao colocar no centro a matéria brasileira. Isso equivale a dizer que a sua estética da fome é, em linhas gerais, aquela revolução que, de tempos em tempos, ocorre por aqui, e que se torna capaz de deixar de medir a experiência nacional, em particular pelas lentes estrangeiras, e passa a interrogar a própria ordem de coisas internacional e universal por intermédio da miséria local. Ou seja, como se você tivesse uma reviravolta. Como nós sempre fazíamos, como a gente começou a falar do Antônio Cândido, dele analisando os românticos, os Árcades, na formação da literatura brasileira, a matéria local, ela era medida pela disciplina da cultura estrangeira. Agora é o oposto. A própria experiência, tudo que é produzido externamente, no exterior, passa a ter que se ver no tribunal da experiência brasileira. Como aquilo ali aparece como mentira, como mistificação. Western, pensa no Western. Eu acho que o Western é a história do cowboy. A história do cowboy, aqueles efeitos especiais. Como aquilo aparece como pura mistificação, ele pega algumas técnicas ali, alguns temas, algumas coisas ali, e ele deixa de uma forma tosca, de uma forma rebaixada, para mostrar como aquilo ali já em si tem uma mistificação de origem. E que aqui fica muito claro. Porque antes, os filmes que eram feitos no cinema novo, eles simplesmente importavam essas técnicas. Ok? Bom, e aí já para ir me conduzindo ao final, então é isso, basicamente. A revolução do cinema novo, então, da estética da fome, ocorre por aqui e se torna capaz de deixar de medir a experiência nacional e particular pelas lentes estrangeiras e passa a interrogar a ordem de coisas internacional e universal por intermédio da miséria local. Contudo, todavia, mas, porém, entretanto, tanto Machado de Assis, desde as Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto, lembrando que a virada do Machado acontece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele deixa de fazer romances edificantes, ou, no máximo, de sátiras, e ele efetua uma virada em que ele dá a voz para a classe dominante brasileira de modo a desmascará-la, mostrar como ela ele utiliza o método, o artifício, o recurso do narrador não confiável para desmascarar o próprio narrador, quem de fato está com a palavra aqui, e mostrar como aqueles ideais de liberdade, liberalismo, igualdade, e por aí vai, eram como a realidade brasileira mostrava que aquilo ali era tudo fantasia, aquilo ali nunca tinha sido realizado, que o capitalismo ele era menos falso pelo que ele promete do que pelo que ele diz que já realizou. Okay? O Guimarães Rosa dos Grande Sertão Veredas, quanto os filmes do cinema novo entendidos no seu conjunto. Eles não se restringiriam à contribuição brasileira para uma ordem renovada, ao estabelecer uma dialética integradora entre o particular e o universal. Eles não se restringiriam a isso, mas avançariam em direção à recolocação de uma série de dilemas reais nos seus correspondentes estágios, com o objetivo de colocar em xeque os prognósticos de um movimento formativo integrador e complementar. O que isso significa? Isso significa que o passo seguinte da análise dialética do Antônio Cândido foi realizada pelo seu discípulo, o Roberto Schwartz, seguindo a periodização e análise que o Paulo Arantes faz no Sentimento da Dialética. O passo seguinte, então, do Schwartz, que o Schwartz realiza, e o Schwartz é desse caldo de cultura dos anos 60 e 70, né, realiza justamente, ele não vê, o passo seguinte nessa compreensão dessa dinâmica da vida nacional na sua relação entre cultura e sociedade seria o de afastar
essa promessa de síntese e de complementariedade ad infinitum, como se tivesse uma dialética integradora entre o arcaico, o moderno, a incorporação do universal no particular, e o particular sendo incorporado no universal, e aí você produzindo uma coisa nova e criando uma espécie de sistema mundial de contribuições nacionais e singulares. Que isso em si, essa dialética integradora, essa síntese, essa promessa de síntese, ela não se dá. Essa ideia de convergência foi desmentida pela experiência sócio-histórica do Brasil, no século XX, principalmente. Encarar a destruição dessa convergência, ou seja, tanto o cinema novo, quanto o Machado de Assis, o João Guimarães Rosa, a experiência da crítica cultural do Roberto Schwartz, elas trariam para a gente novamente a destruição dessa convergência. Por quê? Porque você coloca no centro uma questão muito importante. Porque, embora ela seja verdadeira, que existe uma integração do nacional e do universal, do local e do universal, essas coisas, isso aí diz muito pouco, é muito abstrato ainda. Por quê? Porque se você pega o que aconteceu de fato ao longo dos anos 20, se você julga as ideias, os esquemas teóricos pela própria realidade, aí você encontra uma coisa que mostra que isso não acontece. Mas, por quê? O que de fato ocorreu ao longo do século XX e que serviu de condição de possibilidade para o cinema novo foi justamente o colonialismo, o imperialismo, a dependência, o subdesenvolvimento e a luta de classes. Isso bagunça essa ideia de acumulação, de você ir acumulando e formando alguma coisa. É como se fosse uma formação e você tivesse um sentido de progresso, né? Linear, quase. A bem da verdade, e segundo o Arantes e o Schwartz, a convergência entre o universal e o particular até pode existir. Isso daí até pode existir. Mas o seu registro é o da completa alienação. Em lugar da contribuição local à diversidade das culturas, vem à frente a história da má formação nacional, como instância da marcha grotesca e catastrófica do capital. Em outras palavras, a história brasileira teria não só desmentido a realização da incorporação do particular no universal, mas também exposto à desintegração tanto do universal quanto do particular. Aqui voltamos à tese inicial do nosso curso, sobre o empobrecimento do povo brasileiro, da particularidade, e que revela alguma coisa do estado do mundo atual. Infelizmente, nós não tivemos tempo de fazer, depois daquele no primeiro tópico, sobre a cultura popular na Idade Moderna, fazer o discurso que eu gostaria de ter feito no século XIX, quando o sistema atual que rege hoje o capitalismo de nações, ele foi constituído no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Infelizmente, nós não tivemos tempo, mas eu retomo isso daqui brevemente. Ali se constituiu um sistema de nações, ou seja, foi utilizado o nacionalismo, um sentimento de pertencimento, nacionalismos, para a formação de artefatos político-jurídicos, que são os Estados-nações. Um Estado-nação não coincide com o nacionalismo. Isso daí é uma grande confusão. O nacionalismo, ele não necessariamente ele pressupõe um Estado-nação. É só vocês pararem para pensar os vários nacionalismos que vão irrompendo em vários lugares na Europa, por exemplo. Ou um país como a China, em que você tem um Estado-nação que se impõe sobre vários nacionalismos, culturas nacionais. Porque a nação ela não necessariamente é um Estado, é isso que eu quero colocar.
E aqui o que nós vemos é que a história brasileira tem mostrado que essa formação de um Estado-nação, ela não está indo em uma escala ascendente, mas talvez descendente. Que nós estejamos vivenciando, e isso daí vai ficar mais claro com a virada, depois dessas obras, digamos assim, desse momento de brecha, de 1961 e 1964, quando nós avançarmos em direção aos anos 70, 80 e 90, isso vai ficar muito evidente. Que o processo civilizador, o processo civilizatório, agora pode estar em uma contramarcha. Em uma contramarcha descendente, que o Cidade de Deus, ele coloca isso de maneira claríssima. Né? Infelizmente, eu tive que tirar o último filme, que era o Branco Sai, Preto Fica, que aí ali fica mais evidente ainda, mas o curso já estava muito grande, aí eu tive que tirar. Mas então vamos focalizar o Cidade de Deus. Ali você já tem a ideia da administração social armada completa. Você já tem a desarticulação de tudo. No Branco Sai, Preto Fica, você já tem o passinho, né? O passinho. Né? Branco Sai, Preto Fica, e a polícia chega, barbariza, e os cantores, os dançarinos, eles ficam mutilados. Né? Não tem mais Manuel. Não tem mais Firmino. Não tem mais Antônio das Mortes. Né? Que tem é a barbárie. Então, essa que é a questão do curso. As metamorfoses do popular, para a gente ver de que modo essas obras, elas vão nos devolvendo um processo em curso da catástrofe do que é o capitalismo. Na sexta-feira, nós vamos começar o Gota d'Água, do Chico Buarque, através do prefácio que ele e o Paulo Pontes fizeram, explicando o motivo da obra, da peça. Eu recomendo que todos leiam, é uma peça lindíssima. Você encontra na internet, eu enviei para vocês em PDF. Você encontra também as canções, né, parte da interpretação da Bibi Ferreira, que também está deslumbrante na internet, no YouTube. Bom, na sexta-feira nós vamos partir de onde nós paramos aqui. Por quê? Porque aqui nós discutimos muito sobre o reino das ideias, da cultura, da sociedade, tá, partindo do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu vou retomar um pouco algumas linhas gerais da análise do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que hoje não deu tempo, e fazer já a transição através de um discurso mais econômico, através de um livro chamado Subdesenvolvimento e Revolução, um texto específico que se chama Caráter da Revolução Brasileira, que foi coletado nesse livro, Caminhos da Revolução Brasileira, organizado pelo professor do Departamento de História da USP, Luiz Bernardo Pericaz. O nome é Caminhos da Revolução Brasileira, em que ele vai trazer como que isso que nós estamos estudando na literatura, no cinema e na filosofia, digamos assim, aparece na economia. Olha que maravilha. A complementariedade no que a complementariedade no que aparece como polos opostos, que seria uma burguesia industrial, progressista, urbana, e uma oligarquia antiquada, latifundiária. Como, na verdade, o que acontece é uma complementariedade, que às vezes causa estranhamentos, né? E aí são as brechas. Há um estranhamento entre elas, mas que, como essa oposição, toda hora a gente escuta, não é? O Lula, a Dilma, o Ciro Gomes, sei lá quem mais, o Boulos, toda essa gente vem falando, não, os juros, os bancos, não sei o quê. E aí coloca o Ministério da Agricultura para a Caixa Abreu, para o agrobusiness, para o latifúndio. Ou seja, existe uma complementariedade, na verdade. Paga os maiores juros e coloca o agrobusiness no Ministério, porque existe uma complementariedade onde aparece como opostos o arcaísmo
do latifúndio que nós temos até hoje, né? É a fração burguesa, digamos assim, que agora se aburguesou, né? Mas na época era uma aristocracia latifundiária. Nós vamos ver exatamente como 30, 32, 35 e 37 foram decisivos para isso, e 64, né? 30, a Revolução, dessa burguesia ascendente, urbana, capitaneada pelos liberais, do Getúlio Vargas, etc. 32, você tem uma reação da oligarquia, contra a qual o Antônio Conselheiro, o Sebastião, os cangaceiros se colocavam contra, que era quem mandava na velha república, era a aristocracia, essa oligarquia latifundiária, reage, ela perde força, e ganha um pouco de força nessa revolução liberal burguesa que acontece nos anos 30, uma ala mais pequeno burguesa que radicalizava mais no sentido dos proletários, ganha força, mas que é dizimada, perde totalmente a força e a importância em 1935, quando acontece a intentona comunista, que foi uma tentativa de insurreição por parte de comunistas, anarquistas, forças de esquerda, forças populares no Brasil, e que faz com que em 37 se inaugure o Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, já com apoio tanto da aristocracia, e ali que é formado um pacto que vigora, digamos assim, até hoje. Um pacto que faz essa complementariedade entre o arcaico, digamos assim, né, essa oligarquia latifundiária, e essa burguesia, digamos assim, progressista, como ali forma-se um pacto, que vigora até hoje, né? E que hoje em dia ele está sendo revogado, né? Porque é ali que surge a legislação trabalhista, os concursos públicos para cooptar a classe média através de uma estabilidade econômica, você tem a legislação social, a implementação dos sindicatos para cooptar os trabalhadores, você tem um arranjo que é feito pelos ganhos, pelos excedentes econômicos da máquina agroexportadora, você pega esses excedentes via fração bancária, você investe numa industrialização, ou seja, o Brasil é um dos casos únicos em que a industrialização foi financiada pela agricultura, pelo latifúndio. Olha que loucura isso. Ele mostra ali essa complementariedade que a gente viu nos búzios da Mãe de Santo no Barravento, que nós vimos na navalha e no rifle, rifle, fuzil, sei lá o que é aquilo, que nós vimos dentro do Antônio das Mortes, né, nessa dupla fidelidade, que nós vimos também nessa dupla fidelidade no Antônio Cândido, que ele via, né, no intelectual brasileiro, no artista brasileiro, que também tinha. E que isso daí se complementa, na verdade, que em alguns momentos isso se estoura e abre em brechas. E é aí que entra que nós estamos falando, né? O Cinema Novo e tal, e outras questões. Bom, gente, eu falei um monte de coisa hoje, eu espero que não tenha ficado tão confuso. Eu tentei jogar várias coisas, ao mesmo tempo rearticulá-las e mandar a bola para frente, né, para tentar fazer com que o curso tenha uma cara melhor, colocar os problemas, né, as dinâmicas do Brasil, tentar armar o teorema, para que vocês usem isso para o que bem entenderem, né. Bom, agora é isso por hoje. Eu vou ver aqui alguns comentários, o microfone está aberto para quem quiser fazer comentário, pergunta, ok? Bom, Danilo. Calma, deixa eu ver se tem mais alguma em cima. Não. Bom, ok, aqui era mais comentário. Gente, alguém tem uma pergunta ou comentário que gostaria de fazer? Deixa eu ler aqui a Isabela comenta, né, daquele fotograma do Barravento, em que nós vimos o proprietário está acima de todos, é verdade, em cima da carroça. O Danilo comenta:
como se a conciliação, mestiçagem, harmonia, etc., ocorresse, em parte ocorreu na produção cultural e simbólico, mas nem um pouco conciliatório na infraestrutura que é basicamente a violência extremada. É por aí? Francisco Bosso tem um capítulo sobre. Sim, eu acho que é bem por aí, sim. Eu acho, como eu penso, na minha cabeça, a produção cultural aparece não apenas, ainda que certamente, como uma compensação para essa desarmonia. Se lembram que eu bato nessa tecla, que a cultura ela tem esse papel de ligação, ela é convocada para realizar esse papel de ligação, coisas que às vezes não podem ser efetivadas na vida real. É como se a produção cultural fosse uma produção simbólica para realizar na narrativa a solução de problemas irresolvíveis na realidade prática. Quando você vai numa análise, no psicanalista, faz uma terapia, é exatamente isso. Para você tentar começar a superar subjetivamente, você tem que colocar os seus dramas, seus traumas em linguagem, em uma narrativa, em uma imagem, através da qual você pode começar a trabalhar para tentar um dia resolver aquilo, mas não necessariamente resolver. Sim, milicianos mesmo, Iona Magalhães presente, né? Ela é ótima. E ela também está no Rock Santeiro, você vê? E você vê que a música, os que ficaram até agora, umas 50, 40 pessoas, os que ficaram até agora, os que viram o Rock Santeiro, é demais isso. A Iona Magalhães também está lá, e a música de abertura é Deus e o Diabo na Terra. E aí você... Enfim. Ele é dessa mesma época, né, o Dias Gomes e tal, mas ele tem uma outra proposta, e ali já é outra coisa também, a gente vai chegar lá, já é outra coisa. Nós vamos ter 2 aulas para o Rock Santeiro, 2 dias para o Rock Santeiro. Então eu recomendo que vocês assistam o máximo de episódios possíveis. E lembrando, novela é aquela coisa, você assiste os 10 primeiros episódios, os 10 episódios do meio, os 10 últimos episódios, e tá tudo em casa. Essa daí não é diferente, digamos assim, não. A novela é deliciosa, é ótima, é cheia de sacadas, assim, geniais, às vezes, do Dias Gomes, né, para uma produção daquelas. Naquela época ainda dava para escapar uma coisa ou outra, mas hoje em dia nem aquilo é permitido, né? Enfim, tem uma olhada. Departamento francês de ultramar está pulverizada, entendi. É o livro do Paulo Arantes, né, o Departamento francês. Schwartz é o maior intelectual vivo, Danilo também, criativo e um passo adiante em relação a Antônio Cândido, como diz o Paulo Arantes no sentido da formação. Sim. Essa é a tese do FHC no fim do Empresários e Desenvolvimento Econômico de 64, sobre essa falsa burguesia que o PSCB acreditava, dentro da teoria da frente ampla. Perfeito, Danilo. Nós vamos retomar exatamente isso, mas via Rui Mauro Marini, tá? Se é para falar sobre essas coisas, eu prefiro ir pelos melhores, assim. A gente vai falar exatamente isso, dessas alternativas de Revolução Brasileira, que eram apresentadas nos anos 60. Ok? Falei demais, foi mal? Não falou, ajudou muito, obrigado, Danilo, participe sempre, é sempre muito é uma grande satisfação ler o que vocês estão comentando, né, para saber, porque como a gente está nesse esquema, né, saber, né, o que vocês estão achando, né. Talvez a pergunta não tenha nada a ver, Cleis, mas nesse período acontecia o movimento tropicalista, era algo totalmente à parte do cinema novo? Calma. O tropicalismo ele já surge no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele já é outra coisa. Já é uma espécie de... Como é que dois escritores que eu gosto muito que analisam esse tema, que é o Roberto Schwartz e Nakamura Costa, eles caracterizam o tropicalismo como a resistência que se adapta, né? Resistindo, adaptando-se, né? Seria o tropicalismo, né? Eles veem que rolou um adeus às armas, né? Acabou a brecha, fechou, e aí, como eles não são bobos nem nada, foram fazer, né, a resistência adaptada, né?
foram resistindo, adaptando-se, né? E que é o tropicalismo, né? Até hoje, né? Tanto é que o Caetano Veloso, né, recentemente, ele, entre outras coisas que ele fala, né, ele disse que a continuidade do tropicalismo é a Anitta. Então, eu acho que isso diz tudo do tropicalismo. Eu acho que o Caetano é um gênio, ele é genial, ele é uma figura extraordinária, e ali ele matou outra charada. Não teria mais nada a acrescentar. A Anitta é o ponto de chegada do tropicalismo. Eu acho que é bem isso. Eu acho que é bem por aí. Vai malandra, né? Bom, Rod Santeiro, vou ver sim, o máximo que eu puder. Assim, vocês vão se viciar, pelo menos 3 episódios por dia. Tô brincando, 1 por dia tá ótimo. Mas, pelo menos os 10, 15 primeiros episódios, eu acho que o ideal seria ver até o momento em que o Rock chega, que ele volta, né? Eu acho que é um momento de virada e tal, se não me engano, no episódio 20 e poucos, 22, 24, uma coisa assim, não é muito. Podem ver também a versão mais compacta, que vai muito mais rápido, que aí são 70 episódios. A versão mais longa são 210. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido de proveito de vocês. Desculpa eu ter me alongado um pouco, às vezes eu sou um pouco prolixo, eu sempre preparo mais coisa do que dá para passar, para pecar por excesso do que por falta. Então é isso, eu desejo a todos vocês uma excelente noite, eu espero que vocês voltem na quarta-feira, obrigado por terem ficado até essa hora, um beijo, um abraço e fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem. Obrigado.